Em 8 anos, nós conseguimos fazer com que 100% dos corretores e imobiliárias estivessem conectados à internet. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco, podcast voltado exclusivamente à sua imobiliária. Já vou agradecendo aí, hoje o podcast que mais cresce com as imobiliárias, isso é muito bacana. Quero já agradecer aos nossos patrocinadores, a QuintoCred e a Superlógica, que obviamente acreditam no mercado imobiliário, obviamente acreditam na sua imobiliária, senão não estaria patrocinando um produto como esse. E hoje eu trago para que a gente possa bater um papo o João Teodoro. O João Teodoro, ele já está à frente do COFES, que é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, há mais aí, creio eu, com certeza mais de 15 anos, mas ele vai falar um pouco sobre isso. E a gente vai bater um papão hoje sobre o corretor associado, sobre o que você pode esperar do COFES, o que o COFES auxilia, obviamente, o corretor de imóveis, obviamente, a sua imobiliária. E o João tem feito um trabalho muito bacana à frente. E vou deixar para que você se apresente, João, e aí depois a gente bate um papão aí. Maravilha, obrigado, Oswaldo. É um prazer muito grande estar aqui com você e conversando um pouco sobre o mundo imobiliário, né? Legal. Já que nós estamos aqui no Imobiliárias em Foco. Isso. E só para me apresentar, o meu nome é João Teodoro, eu sou o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis e estou lá na presidência desde o ano 2000. Na verdade, foi uma circunstância bem interessante, porque eu não pretendia ser presidente do Conselho Federal. Eu fui para lá para ajudar, né, como conselheiro. Mas eu fui eleito como primeiro vice-presidente e o Valdir Luciano, que era o nosso presidente, teve um problema de saúde muito grave e faleceu 30 dias depois. E aí eu tive que assumir a presidência, né? Tá. A gente fez um trabalho bastante interessante, o povo gostou e eu venho sido reeleito sistematicamente por aclamação desde então. Então eu estou lá desde o ano 2000. Na verdade são 24 anos, né, já de atuação como presidente. E neste ano nós fizemos a eleição para o próximo triênio e aí sim, pela primeira vez eu tive um adversário. Mas nós tínhamos 59 votantes, né, porque é um colégio pequeno, são 2 representantes de cada estado. E desses 59 votos eu fiz 43 contra 5 do adversário e uma abstenção. Pode ser legal. Então significa que o pessoal gosta realmente do meu trabalho. Exatamente. Então, você tem feito sim muito pelo mercado imobiliário. E até para o pessoal entender um pouco, antes da gente entrar, qual que é o papel do COFES para o mercado imobiliário? Primeiro que o COFES ele é o Conselho Federal e ele fica em Brasília, é isso, né? Isso, fica em Brasília. Na verdade, o Conselho Federal é o organismo que elabora todos os normativos que regem o exercício da profissão de corretor de imóveis. Como todo mundo sabe, eu sou paranaense, fui, inclusive, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui por 3 mandatos, por 9 anos. Legal. E fui presidente também do nosso sindicato de corretores de imóveis. O COFES é o organismo central, então toda a instrução de funcionamento dos conselhos regionais dimanam do COFES. A gente elabora isso através de resoluções, de atos normativos e repassa para os conselhos regionais. E, obviamente, temos a obrigação legal, inclusive com a supervisão do Tribunal de Contas da União, que é o nosso órgão de controle externo, de fazer a supervisão do trabalho dos conselhos regionais. Então, a gente está sempre de olho para ver o que acontece nos regionais. Este, sim, por sua vez, em cada estado brasileiro, hoje nós somos 27 conselhos, um em cada estado e ainda no Distrito Federal, fazem um trabalho de fiscalização direta da profissão, ou seja, eles vão ao corretor, vão à imobiliária e fazem a verificação de conformidade da atuação desses profissionais ou dessas imobiliárias com o que diz a lei, com o que dizem as nossas resoluções. Ok. E qual que é o impacto, na tua visão, esperado na reforma tributária para o corretor e para as imobiliárias? Olha, existe algum ponto crítico que o COFES está monitorando? Existe sim. Nós temos, na verdade, feito um trabalho conjunto com todas as instituições do mercado imobiliário. CEBIC, Secov, Sinduscons, enfim, todos os organismos que representam de alguma forma algum segmento desse mundo imobiliário, né? Nos reunimos e estamos trabalhando junto ao Congresso Nacional porque o governo, você sabe, instituiu por meio da reforma tributária, que finalmente foi aprovada, depois de 30 anos de debate,
ela foi aprovada no Congresso Nacional por meio da PEC 45, só que ela vai reunir ali os impostos sobre produtos e serviços federais, estaduais e municipais, todos num único tributo. Legal. E o governo previa inicialmente uma alíquota que seria a maior do mundo, de 27,98%, praticamente 28%. A maior alíquota que nós temos hoje está na Hungria, que é de 27%, maior do mundo. Uhum. E nós seríamos a maior, né? Seria meio vergonhoso para a gente. Boa, né? O governo acabou revendo seus estudos e baixou essa prospecção para 26,5%. Mas mesmo assim é muito alto, é uma das mais altas do mundo. Haja vista que o IVA, o IVA, né, que vai ser o nome dado a esse novo tributo, Impostos de Valor Agregado, ele começa em alguns países com 5%, depois vai a 7%, 9%, vai subindo, dependendo das condições, obviamente, circunstanciais de cada país, né? Mas aqui no Brasil está previsto um mínimo de 26,5%. Obviamente, esse 26,5% não é generalizado, é uma alíquota só, mas ela tem reduções em função das características de cada tipo de produto que vai ser colocado no mercado. E o nosso é o produto imobiliário, naturalmente. E nós contratamos algumas assessorias econômicas especializadas para fazerem alguns estudos bem aprofundados a respeito da incidência desse tributo no mercado imobiliário. E chegamos à conclusão que os 20% que o governo tinha proposto de redução no IVA, no IVA, para o mercado imobiliário, não redundaria em quase que nenhuma redução. Ou seja, nós teríamos o imposto sobre vendas de produtos imobiliários praticamente dobrado e mais do que dobrado, em torno de 150% para a questão das locações e ações correlatas, como, por exemplo, arrendamento mercantil, etc. Então, nós lutamos junto ao Congresso Nacional, primeiramente na Câmara, onde tramitou primeiro o projeto digamos assim, de regulamentação, né? Porque a reforma propriamente dita foi aprovada pela Constituição, pela Emenda 45, mas pela PEC 45, mas depois ela tem que ser regulamentada por meio de uma lei ordinária, né? E é isso que nós estamos discutindo hoje. Conseguimos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, fazer com que houvesse a separação dos produtos, dos tributos sobre as operações de comercialização, de venda, e os tributos sobre operações de locação. E conseguimos aumentar o redutor para as vendas para 40%. Nós pedimos 60%. A Câmara decidiu que 40% estaria bom e fixou em 40%. No caso das locações, nós conseguimos chegar a 60%. Só que é pouco ainda. Então, nós precisamos chegar a 60% de redução no IVA para as operações de comercialização e a 80% nas operações de locação. Senão, a gente vai ter muito tributo. E mesmo que nós consigamos isso, a gente está lutando agora no Senado Federal. Isso, essa é uma briga que você está tendo hoje no Senado Federal. Hoje nós temos uma audiência pública e eu designei o nosso vice-presidente de Relações Parlamentares e mais um grupo bastante grande de pessoas conectadas ao COFES para irem até esta audiência pública nos representar. Então, a gente vai estar debatendo hoje isso lá com o Senado, né? Que passou pela Câmara, agora está sendo articulado pelo Senado. O resultado da votação no Senado volta para a Câmara para ela confirmar ou rejeitar. Entendi. Então, nós queremos que o redutor para as comercializações imobiliárias chegue a 60% e para as operações de locação cheguem a 80%. Aí a gente está mais ou menos tranquilo, não vai ser zerado, mas a gente está bem tranquilo. No caso da locação, ainda assim haverá um aumento aí, talvez de 15% na tributação, coisa assim. Porque a locação aqui no Brasil ela não é tributada hoje, né? Só pelo imposto de renda. Na verdade, ela não é considerado um serviço, é considerado uma renda, né? Que você pode, por exemplo, as pessoas mais idosas geralmente têm 1 ou 2 imóveis e complementam a sua aposentadoria com a renda dos aluguéis. Isso. Então, a gente não pode deixar que essa renda seja tributada, porque além do imposto de renda, porque ela vai prejudicar essas pessoas. E essa é a briga que você está tendo hoje. É a briga que nós estamos tendo. E vai prejudicar, inclusive, o mercado, porque muita gente vai deixar
de investir em locação, imóvel para locação, e vai aplicar no mercado financeiro. Sim. Entendeu? Então, Sim, isso para nós é muito ruim, para a sociedade é muito ruim, porque a tendência naturalmente vai ser os aluguéis subirem exponencialmente. Haverá falta de produtos para locação. Exatamente. Show. Então, a gente está trabalhando para tentar fazer com que haja um equilíbrio e a gente não tenha esses percalços todos no mercado imobiliário. Legal. O João, o pessoal que nos ouve, eu sempre gosto de dizer que nos ouvem porque a maioria das pessoas que nos seguem são pessoas que ouvem no carro. Então, o nosso podcast, geralmente, ele é em torno de 35 ou 40, que é o tempo, 40 minutos, que é o tempo dele se deslocar de um lugar a outro. Por isso que eu digo daqueles que nos ouvem. Claro. Tá? Qual que é a tua visão? Eu sei que, lógico, você foi um defensor disso, você foi uma pessoa que lutou por isso, mas para que o corretor que estiver nos ouvindo, a imobiliária que estiver nos ouvindo, do papel do corretor associado hoje no mercado imobiliário atual. Qual é a tua percepção? Eu participei, inclusive, dessa modificação legislativa, porque ela introduziu alguns incisos no artigo 6º da Lei 6.530. E nós não tínhamos, naturalmente, essa figura do corretor associado, e nós lutamos pela inserção, por quê? Porque havia um número muito grande de reclamações trabalhistas sendo convertido em indenização. O corretor trabalhava lá 2, 3 meses na imobiliária e depois reclamava vínculo empregatício. Tá. Quando, na verdade, o trabalho do corretor é essencialmente um trabalho autônomo. Você não tem como controlar o horário de um corretor, por exemplo. Boa. Você sabe, você tem estado no mercado desde sempre, você sabe que o nosso trabalho é trabalhar sábado, trabalhar domingo, trabalhar feriado, trabalhar à noite, trabalhar no horário que o nosso cliente pede. Exatamente. Então, não tem como você controlar. Tá. Então, a essência da profissão de corretor de imóveis é autonomia. Não tem como ser diferente. Né? E qual que é o desafio aí para os corretores e para a imobiliária que se optam aí por ter o corretor associado dentro do seu guarda-chuva? Não existe nenhum desafio, na verdade. Ele só tem que fazer um contrato de parceria com a imobiliária, né? Um contrato de sociedade negocial. Então, o corretor não precisa ser sócio da imobiliária, como, por exemplo, uma sociedade de participação, nada disso. Mas ele faz um contrato de associação para determinada atividade. Tá. Digamos, eu sou o dono de uma imobiliária e peguei um determinado imóvel de alto valor para vender e quero a parceria de outros corretores, porque sozinho eu teria dificuldade de fazer essa venda. Então, eu faço um contrato de parceria. Aquele que vender, ele vai trabalhar independentemente, com autorização para anunciar, para fazer o que for necessário para conseguir um comprador para aquele imóvel. E aí, no final da transação, a via da transação, o percentual que foi discutido e assinalado no contrato é dividido entre as duas partes. Legal. Mas não se estabelece entre eles nenhum vínculo administrativo, nenhum vínculo isso para a imobiliária é excelente. De trabalho, nada disso. Entendeu? Mesmo no caso também da locação ou só no caso da venda? Ele é feito basicamente para vendas. Basicamente para venda. Eu não vi até hoje nenhum caso de locação, mas nada impede que possa haver também. Nada impede. Desde que você deixe bem caracterizado o tipo de negociação, nada impede. E a pessoa que está nos ouvindo, a imobiliária que está nos ouvindo, e ela tiver interesse de buscar um modelo de um contrato desse, existe algum modelo disso? O COFES tem algum modelo? Nós não fizemos um modelo desse contrato porque ele é muito específico para cada caso e a lei atribuiu aos sindicatos a obrigação de registrar esses contratos. Tá. Então, eu acho que quem quiser ter um modelo terá de procurar o sindicato, porque eles vão ter que registrar necessariamente para que a Justiça do Trabalho reconheça como válido. Tá. Essa é a única exigência para ter a validade. Então, ele, além do contrato, ele tem que reconhecer esse contrato junto ao sindicato. Junto ao sindicato dos corretores. Tá. E isso é uma coisa que não tem volta, quer dizer, é o futuro, né? Pelo menos é também o que eu percebo, onde o próprio corretor tem mais segurança, e a imobiliária, principalmente, que vai se defender daqueles eventos, como você colocou muito bem. Às vezes tem gente que acabava entrando na imobiliária, ficando um mês ou dois, o aventureiro, e depois já entrava pedindo uma trabalhista, quer dizer, ela acaba tendo essa segurança nesse sentido. Acaba tendo segurança. E, na verdade, o que nós percebemos depois que entrou em vigor esse artigo da lei,
houve uma redução muito grande das reclamações trabalhistas, muito grande mesmo. Boa. Não quer dizer que o cara não possa fazer uma reclamação trabalhista, pode, sem problema nenhum, só que para fazer a reclamação trabalhista ele tem que ter consistência naquilo que está fazendo. Tá. E então aqueles aventureiros que faziam isso só para ganhar um dinheiro adicional acabaram saindo do mercado. João, não sei aí a tua percepção disso ou não, ou como presidente do COFES, ou também como pessoa física. Como é que você enxerga hoje essas plataformas de aluguel por temporada, né, o short stay, onde se vê que algumas empresas que não são imobiliárias estão colocando? Na verdade, o que eu sempre digo para as imobiliárias é que elas não deveriam perder esse mercado, porque elas acabam, a maioria não entrando nisso. Eu sempre digo que se elas parassem de enxergar o Airbnb como concorrente e enxergassem como uma mídia, eles estariam, na minha percepção, abraçando o mercado. O COFES, ele tem alguma coisa que regulamenta a plataforma de locação por temporada ou não? Não há nada a plataforma não. As imobiliárias, sim, naturalmente. Tá. Né? Mas nós temos incentivado, inclusive tem um conselheiro nosso que é lá de Pernambuco, o Alexandre Maciel, que é um especialista nessa área. Legal. De locação de short stay, né? De locação de curta duração. Ele está trabalhando, obviamente, também em nome do sistema COFES Cresce, para ajudar o pessoal que se interessa por esse tipo de locação, que, aliás, está ampliando, está crescendo bastante no Brasil. E a gente não quer, naturalmente, tratar as plataformas como a Airbnb como concorrente, mas um parceiro de negócio. Isso, né? Isso. E agora, a maioria das locações ainda são feitas por meio de imobiliárias, mesmo para locações de curta duração são feitas por imobiliárias. E eu acredito que, recomendo às pessoas que procurem, em detrimento, naturalmente, das plataformas, porque na plataforma você tem muita impessoalidade. Já na imobiliária, não. Na imobiliária você tem um tratamento mais pessoal, mais direto. Sim. E qualquer problema que você tem diretamente a quem reclamar. Se você aluga por meio de uma plataforma, você fica meio sem pai nem mãe, né? Boa. Tem dificuldade de resolver um problema que porventura aconteça. Tá. E já aconteceu casos graves, por exemplo, eu me lembro de um caso que aconteceu há alguns anos lá no Chile, em que uma família toda acabou morta dentro de um apartamento alugado por uma plataforma. Por quê? Porque eles não davam nenhuma manutenção no apartamento e teve um problema de vazamento no sistema de ar-condicionado, alguma coisa assim, e as pessoas morreram sem saber que morreram. Se é o gás de cozinha, até às vezes sem perceber. Sem perceber, exatamente. Desmaia, né? E aí acaba morrendo. Então, esse tipo de coisa, eu não estou querendo dizer que aconteça isso com frequência, não. É uma casualidade, mas é um exemplo bom para saber que as pessoas têm que ter alguém ali responsável pela locação e que possa tomar providências imediatamente, né? Inclusive dar manutenção com frequência nesse imóvel, entendeu? Por isso eu recomendo as imobiliárias. Mas não queremos tratar as plataformas como adversários, não. É uma coisa que a tecnologia colocou à disposição e você tem que encarar isso. Ô, João, e você está no COFES, você bem colocou já há bastante tempo. Não sei, acredito, obviamente, que você deva perceber os diferenciais que você fez para o mercado, o que você criou para o mercado imobiliário, que foi fantástico, né? Às vezes as pessoas elas talvez não percebem isso, mas sim, né? Você é uma pessoa que sempre lutou pelo mercado imobiliário, tanto pelo corretor e respeitando as imobiliárias. Eu percebo muito esse teu papel. Na sua opinião, qual é o legado que o teu trabalho, quer dizer, dentro do aspecto pessoal, você acha que vai deixar? Porque eu não sei se você tem noção do trabalho que você fez, que já parabenizo, e as imobiliárias deveriam conhecer um pouco mais, acho eu, do trabalho que você faz. E qual o legado que você vai deixar, ou gostaria de deixar, para a próxima geração de corretores, na tua percepção? Olha, Rosalvo, na verdade, o legado ele é um conjunto de coisas, né? Porque eu, inclusive, nesse momento, estou me empenhando em fazer uma relação desses principais itens que a gente acabou conseguindo ao longo desses anos. Deveria. Mas vamos lá, algumas coisas assim mais notáveis, né? Por exemplo, nós pegamos o Conselho Federal, inclusive o sistema COFES Cresce, que hoje a gente chama de sistema,
com apenas 23% de corretores de imóveis com algum grau de nível superior. Nem todos tinham diploma, mas estavam cursando, ou já tinham diploma na mão e tal, mas só tinha 23%. Geralmente eram corretores mais idosos na época. Exatamente. Hoje nós temos 62% do nosso conjunto de corretores e corretoras com nível superior, com graduação, né? E nós lutamos muito para isso. Isso fez com que melhorasse muito o padrão operacional dos corretores. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a minha profissão, lá em 1972, era muito comum você chegar num cliente e se apresentar como corretor e ser rejeitado. O cara dizer para você, desculpe, mas eu não falo com corretor de imóveis. Isso aí. Às vezes o cara nem desculpa pedia, simplesmente não te atendia. Né? Hoje não acontece mais isso. Por quê? Porque a gente conseguiu melhorar de uma maneira muito profunda a qualidade do profissional corretor de imóveis. Então, esse é um legado que nós deixamos e eu quero ver se nós conseguimos ainda, nesse último mandato que eu vou ter agora, não sei se será o último ou não, Deus é que vai dizer, sim, mas eu quero deixar a modificação atualizadora da Lei 6.530, porque a nossa lei, você lá sabe, é de 1978, tem, portanto, 46 anos, né? Tá. E ela está precisando, naturalmente, de algumas modificações para que ela se adeque à nossa realidade tecnológica de hoje. Então, a gente está trabalhando nisso. E um trabalho que eu acho que você fez também, que vale lembrar, é onde você rompeu a barreira do corretor brasileiro com os Estados Unidos. Sim, né? esse seria o outro ponto. Esse é o outro ponto de destaque. Essa semana, por exemplo, nós tivemos uma equipe de pelo menos umas 150 pessoas do Brasil participando da convenção da NEAR nos Estados Unidos, lá em Boston. Tá. E 6 ou 7 deles da diretoria do COFES, que foram representar a instituição. Legal. Os demais são corretores salhures, né, que foram convidados e decidiram ir. Então, nós fomos muito bem representados lá. Hoje, saindo daqui, eu tenho uma comunicação também interativa via videoconferência, tá, com um grupo de mais ou menos 120 corretores que estão lá em Orlando, fazendo um trabalho de aprendizado do mercado imobiliário norte-americano. Legal. Porque esses corretores todos, incentivados por nós, passaram por um curso de formação específica para atuação no mercado internacional. Tá. E eles têm muitos clientes hoje no Brasil que querem comprar imóveis. Hoje você sabe que os brasileiros, o maior destino de compra imobiliária fora do Brasil está na Flórida. Isso. Então eles estão lá treinando para poder atender esses clientes aqui no Brasil em parceria com o corretor de imóveis norte-americano. E eu lembro o início teu nesse processo, você trouxe eventos para o Brasil, você trouxe palestras para que o corretor brasileiro entendesse um pouco mais como que era o processo aí da venda de imóvel nos Estados Unidos. E agora, você vê que este ano, particularmente, do dia 15 ao 17 de outubro agora, desse mês passado, nós realizamos o CIMI 360. CIMI 360, ele tem uma concepção diferenciada. A gente foi aperfeiçoando o processo ao longo dos anos e nós colocamos 5.250 corretores do CIMI 360 e mais 120 estrangeiros, 120 de Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos, legal, do Canadá, de várias partes, entendeu? Inclusive de Dubai, nós tivemos gente não só participando, mas com stand dentro do CIMI 360. Legal. E a ideia do CIMI 360, por isso o 360, que se refere a 360 graus, uma abrangência geral do mercado imobiliário. A ideia é fazer com que não participem de um encontro de corretores de imóveis, um encontro do mercado imobiliário, somente corretores e corretoras de imóveis, mas todos os profissionais e empresas que compõem esse emaranhado todo que é o mercado imobiliário, a cadeia produtiva da construção civil. E foi um sucesso muito grande. E com o objetivo mais de oferecer aprendizado, de oferecer treinamento. E não só palestras. Palestra é muito interessante. Você faz, por exemplo, uma palestra de pessoas extremamente notáveis. Vamos citar um nome aqui, o Karnal, por exemplo, né? Que é uma pessoa maravilhosa para fazer palestras. Só que a gente fica todo entusiasmado, aplaude magnificamente, só que entra por um ouvido e sai pelo outro. No dia seguinte você vai enfrentar os seus problemas sem ter aprendido efetivamente alguma coisa, né? Apenas ouvido motivacionalmente. Então, o objetivo do CIMI, que é um dos nossos legados também, é fazer com que as pessoas participem de um evento e saiam de lá aprendendo. Então, nós tivemos 78 oficinas diferentes,
Todas superlotado o tempo todo, impressionante. Legal. E qual que é o papel aí, então, para que as pessoas estejam ouvindo do COFES? Existe algum compromisso ou foi um compromisso pessoal teu? Ou o COFES tem um papel hoje na formação e qualificação de corretores? Olha, existe também novos programas de capacitação? Não existe nada legal que nos imponha isso. Tá. Mas nós conseguimos, inclusive, decisões junto ao TCU, que é o nosso órgão de controle externo, para que a gente possa trabalhar e fazer com que os recursos arrecadados das anuidades, que são compulsórias, retornem ao corretor de imóveis sob alguma forma de benefício. E a principal delas é o aprendizado, entendeu? Então, por isso, nós promovemos um evento como o CIMI, que é fantástico. Você um dia vai ter a oportunidade de participar com a gente. O ano que vem, provavelmente, faremos em agosto, para facilitar, que é o mês do corretor e tal. Este ano não conseguimos porque quando a gente foi procurar espaço já não tínhamos mais disponível. Bacana. Mas o ano que vem acho que vai dar. E o ano que vem vocês pretendem fazer em qual lugar? Vai ser lá no AMB mesmo ano que vem. No AMB, tá. E aí vai, né? Nós temos, por exemplo, essa questão da tecnologia. Quando nós começamos o nosso trabalho no COFES, o nosso levantamento indicava que nós tínhamos no Brasil somente 14 mil corretores de imóveis que tinham um e-mail. Veja que interessante, naquela época, né? Boa. E aí nós montamos um programa chamado PRONIT, Programa Nacional de Inserção Tecnológica. Em 8 anos, nós conseguimos fazer com que 100% dos corretores e imobiliárias estivessem conectados à internet. E hoje, não precisa nem dizer para você o que é, né? Na verdade, hoje, a maioria dos negócios acontece via internet, com pouquíssima interação pessoal dos profissionais, porque as pessoas hoje conseguem visitar virtualmente o imóvel, conseguem sentir a potencialidade do imóvel, tudo virtualmente, e só vai efetivamente ver o imóvel, né, quando ele já escolheu. Olha, me interessa aqui 2 ou 3 imóveis. Boa. Esses eu quero ver diretamente. Então facilitou muito a vida de todo mundo, não só dos corretores e corretoras, mas também, né, da clientela de um modo geral. Então nós conseguimos também esse feito no nosso trabalho no sistema COFES Class. E também estamos construindo a nossa nova sede, né? No Eixo Monumental de Brasília. Legal. Nós já estamos com ela bastante avançada. Nós estamos fazendo agora a parte de subsolo, né? Que é muito grande. Nós temos 16 metros de subsolo. Mas a melhor posição de Brasília nós teremos estampada lá o Casa do Corretor de Imóveis, entendeu? Puxa, que legal. Isso, e obviamente aí é também o seu trabalho, né? Coisa Sim, que você quer levantar lá à frente. É isso mesmo. Nós fomos poupando, inclusive, ao longo desses anos, e temos os recursos já todos prontos para construir sem depender de financiamento, sem depender de nada. E como é que você vê a inteligência artificial? Porque é uma coisa hoje que cada vez mais a automação no mercado imobiliário, cada vez mais existe uma tendência de 2025 a gente ter a pré-venda, que antes era feita por pessoas, né? Ela partir para a inteligência artificial, que vai facilitar o trabalho da imobiliária assim. Você acredita que isso vai impactar na profissão do corretor? Qual é a percepção que você tem? Olha, eu li um livro, acho que é Mário De Masi, eu não me lembro bem o nome dele, um italiano, escreveu um livro... Domênico De Masi. Escreveu um livro muito interessante falando do ócio, né? Das pessoas, o ócio criativo. E naquele tempo já se fazia alguma referência sobre o que aconteceria em função dos avanços tecnológicos. Boa. E um deles era a inteligência artificial, que ia chegar a qualquer momento. E chegou faz uns 2 ou 3 anos que ela começou a entrar, e hoje já está bem sedimentado, inclusive gente desenvolvendo inteligências artificiais segmentadas, né? Nós já temos algumas dentro do próprio mercado de trabalho, dos corretores de imóveis, temos para os advogados, temos para os engenheiros, temos para os escritores, né? Para os jornalistas e repórteres, etc. Então, é uma realidade que é inevitável, não tinha como a gente evitar isso. Eu acho que ela veio para melhorar a vida de todo mundo. E vai, efetivamente, no meu modo de pensar, eu não sei como é que isso vai se processar lá na frente, mas de acordo com o que eu posso conceber, nós vamos chegar ao mundo de Domênico De Masi, entendeu? Porque, de fato, nós teremos a maioria das nossas atividades rotineiras desenvolvidas por meio de computadores, utilizando a inteligência artificial.
E aí, obviamente, vai sobrar tempo, né? Sim. Então, não sei como se a sociedade vai encarar isso no futuro, provavelmente não será para o meu tempo, talvez nem para o seu, Sim. mas certamente a sociedade terá que encarar essa realidade no futuro. O que a gente vê, percebe que vem acontecendo, porque existe, para quem está nos ouvindo e entender, existe vamos chamar de duas coisas. A primeira, a resposta automática. O que é uma resposta automática? Vamos imaginar que o cliente informa para a imobiliária através do e-mail, olha, eu vou desocupar meu imóvel e ele tem que avisar por lei 30 dias antes. Então, a inteligência artificial ela vai responder automaticamente, não precisa nem botar a mão. Né? Vai dizer, olha, você tem que trazer esses documentos, tem que fazer isso para vistoria e tal. Já a resposta rápida é entendermos que um dia a gente está bem-humorado, outro dia a gente está mal-humorado, e isso vai influenciar na resposta. Então, se eu tenho uma resposta que eu sempre vou responder, a gente chama de resposta rápida, onde ele salva. Opa, o cara perguntou sobre isso. Ele vai lá, pega essa resposta e coloca. É uma tendência que veio acontecendo muito. O Airbnb foi um que no mercado imobiliário ele que trouxe muito isso e trouxe para as imobiliárias. Hoje, as imobiliárias vêm para essa tendência, tanto que eu enxergo que nos últimos 4 anos nós tivemos muitos apps ou muitos softwares para a entrada do imóvel, ou seja, para vender ou comprar o imóvel, para alocar o imóvel, o caso aí dos garantidoras, o caso da assinatura do contrato por via eletrônica. Então, tudo veio para a venda e para a locação. E agora eu entendo que em 2025 a gente vai ter aí uma proliferação de softwares, de ferramentas para a administração da locação, que isso é muito legal, vai modernizar as imobiliárias vão ter um apoio super, super show nisso, por isso que é importante para quem está nos ouvindo entender que a inteligência artificial, bem usada, ela vem para somar, né? E não para Não para atrapalhar. Com certeza. Eu penso que a inteligência artificial tem que ser bem utilizada. Agora, nós temos que pensar que, mesmo sendo um instrumento que aprenda com aquilo que a gente vai fazendo ao longo do tempo, você deu um exemplo aí interessante sobre o bom humor e o mau humor, né? Você amanhece um dia de mau humor, aí você faz os teus registros tecnológicos considerando o teu estado de humor. Estado emocional, né? Boa. Isso fica registrado lá. A inteligência artificial, ela capta tudo isso, mas ela não tem um discernimento para saber o que é bom e o que é mau humor. Isso só nós humanos é que temos. Boa. Sentimento. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ela vai aprendendo na medida em que as coisas vão acontecendo. A inteligência artificial, por isso que se chama inteligência. Você vai fazendo coisas, ela vai tomando percepção daquilo. Por exemplo, se eu quero escrever um determinado texto eu até fiz essa experiência recentemente, sobre o CIMI. Dei todos os dados do CIMI 360 e cliquei lá, em 5 segundos eu tinha um texto magnífico. Boa. Eu fiz as adequações. Agora, se eu escrevo alguma coisa errada, ela vai fazer errado. Exatamente. Entendeu? Ela vai entender que aquilo é o briefing. Exatamente. Boa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao utilizar a inteligência artificial e ao também utilizar a tecnologia de um modo geral, principalmente quando se trata da nossa atividade, por exemplo, de gestor, não só de locação ou gestão condominial, por exemplo, mas também da gestão de vendas. É preciso que a gente saiba que tudo aquilo que nós fazemos, ela está sendo captada pela inteligência artificial que está nos assessorando. Mas eu acho que a inteligência artificial ela veio para revolucionar tudo e vai facilitar mesmo. Agora, um cuidado interessante é que toda vez que você for colocar em contato um cliente para ser atendido por uma inteligência artificial, que ele seja avisado que ele está sendo atendido por uma inteligência artificial. E tem que sempre dar a opção desse cliente, se quiser entrar em contato com um agente de carne e osso, né, com uma pessoa de carne e osso, para poder dar satisfação desse cliente. Porque se você deixar tudo extremamente automatizado, aí nós ainda estamos numa fase de transição. Veja que eu, por exemplo, sou da geração X, né? Mas nós já estamos na geração Z, então, que é completamente diferente. Isso aí. Né? Mas a minha geração ainda vai sobreviver por muito tempo. Boa. Eu espero chegar pelo menos 99. Né? Dizem que para o mercado imobiliário nós temos
que é importante para quem está nos ouvindo perceber, que nós temos a notícia boa e a ruim. Sim. A boa, a medicina vai nos levar aos 90, certeza. Tranquilo. A ruim, como é que nós vamos pagar nossas contas? Não, e como é que nós vamos chegar lá, né? Isso. Porque E aí é viver uma onde coisa. entra o mercado imobiliário, que a locação é cada vez mais forte, onde vai dar um respaldo para quem vai se aposentar, esse tipo de situação, que é altamente positivo aí. Ô, João, hoje nós temos aí um advento muito forte de corretoras de imóveis. Mulheres hoje tocando imobiliárias, mulheres fantásticas. 32% hoje da nossa categoria. Show. E existe o COFES vem fazendo algo, está preparando algo especificamente também para as corretoras, ou isso não está? Veja, o que nós fazemos é o seguinte, nós fazemos uma motivação para que as mulheres ingressem no mercado imobiliário. Boa. Que elas se deram muito bem no mercado imobiliário, as que estão no mercado imobiliário se dão muito bem e fazem um trabalho de muita qualidade. Então, a gente tem incentivado as mulheres a participarem. Hoje, por exemplo, nós temos uma diretoria de integração feminina dentro do COFES. Boa. E cada conselho regional também tem criado a sua diretoria de integração feminina. Isso tem funcionado bem, as mulheres têm aderido, mas o crescimento é lento. Nós temos hoje só 32%, ao contrário, por exemplo, na advocacia, onde já tem 52% de mulheres, né? Tá. Então é preciso que as mulheres se interessem mais pelo mercado imobiliário. Eu entendo a dificuldade, porque se você fala, por exemplo, vamos comparar o exercício da advocacia com o exercício da corretagem. Nós acabamos de dizer aqui que o corretor não tem horário, nem sábado, nem domingo, nem feriado, e não tem horário. Ele tem que atender o cliente no horário do cliente, né? Da disponibilidade do cliente. Já no trabalho de advocacia é um pouco mais sereno. Você trabalha ali às 8 horas, 9 horas do teu escritório e pronto, você vai para casa e Se beleza. for trabalhar fora desse horário, vai trabalhar Agora, em casa. qual é o problema das mulheres? As mulheres têm, lamentavelmente, não há como negar, a dupla ou tripla jornada. Sim. Tem que chegar em casa, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da casa, tem que dirigir a casa, né? Boa. E isso tem que fazer depois. E a nossa atividade, por exemplo, como dirigente de classe, ela exige muito de nós extra-expediente. Tá. Então, por quê? Porque durante o expediente as pessoas estão trabalhando. Então, se eu vou fazer uma reunião, uma sessão plenária, alguma coisa assim, eu procuro fazer pelo menos de parte dela no final de semana para que as pessoas possam participar sem transtorno no seu dia a dia operacional. E as mulheres têm essa dificuldade, porque as crianças estão lá, não tem jeito. Ela tem 2, 3 filhos, tem que cuidar dessas crianças. Como é que ela vai sair para participar de um evento fora da sua cidade, fora do seu estado e deixar as crianças com outras pessoas? É complicado, né? Então, as mulheres têm, sim, mais dificuldade de participar da vida, digamos assim, da nossa representatividade de classe, entendeu? Mas da profissão, eu acho que elas têm condição de se adequar, sim. De modo que eu acho que pode aumentar significativamente ainda o número de mulheres que temos trabalhando hoje no mercado imobiliário e nós incentivamos isso. Maravilha, maravilha. Ô, João, e alguém que queira entrar em contato com você, alguém que queira ter mais informações, se isso é possível ou não, você teria que contato a pessoa pode procurar você? Olha, pode fazer, o contato pode ser feito. Nós temos hoje um trabalho de reclamações, sugestões, etc., né? Como é que chama isso? Ouvidoria, né? No sistema COFES Cresce, não só no COFES, mas em todos os Cresce também tem. Legal. As pessoas podem se dirigir ali, ou se quiser um contato privado, eu infelizmente não tenho como oferecer o meu celular publicamente, senão não consigo trabalhar. Mas eu tenho lá a minha secretária, minha assistente, a Gisele, que está sempre à disposição, e quando o assunto é um pouco mais, que exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de presença de alguém que decida efetivamente, e aí eu atendo pessoalmente, não tem problema nenhum. Tá? João, quero agradecer a tua presença, isso aqui é uma lembrança para você do nosso papo aí, de Imobiliárias em Foco. Maravilha. E obrigado. Eu que agradeço a tua presença e quero parabenizar a tua trajetória, e não só a tua trajetória, o teu profissionalismo, mas eu acompanhei muito o que você fez e tem feito pelas imobiliárias, pelos corretores. Isso eu acho que é muito legal e isso eu acho que é muito importante que você tenha essa percepção também. Você sempre arrojado, sempre querendo fazer, sempre disposto. Hoje, por exemplo, você veio corrido para lá e para cá, então acho que isso é muito legal, eu admiro muito o teu trabalho, você sabe disso, por essa razão.
E a você que nos acompanha, mais uma vez, eu só tenho a agradecer e volto a falar, caso você tenha alguém que você gostaria que a gente entrevistasse ou algum assunto que você acha interessante, no meu Instagram, @Rosalvo Barreto, você pode pedir por ali. Já vou agradecendo novamente aí aos nossos patrocinadores. Eu sempre digo que sem eles nós não teríamos como andar ou caminhar com um projeto como esse. Então agradeço aí a Quinto Cred, agradeço a Superlógica, que apoiam não só o nosso trabalho, não só um produto como esse, mas obviamente aí a sua imobiliária. Muito obrigado. Obrigado, João. Eu que te agradeço, mas quero deixar o meu abraço aqui também aos meus colegas, corretores e corretoras de imóveis de todo o Brasil, e dizer que a gente está sempre à disposição. COFES, os Cresces, todos nós estamos à disposição. E deixar o meu abraço a você também, Rosalva, e dizer que também estamos à disposição do teu trabalho aí para divulgar qualquer coisa que queira por meio do trabalho que a gente desenvolve. Que Deus abençoe muito. Joia, obrigadão. É isso aí.